Abner foi um personagem de destaque na Bíblia. Ele ficou conhecido por suas habilidades militares e por ter tido uma participação importante tanto nos eventos relacionados ao reinado de seu primo Saul, o primeiro rei de Israel, como também no estabelecimento do reinado de Davi. Abner foi comandante do exército de Israel e seu pai se chamava Ner, filho de Abiel, o avô de Saul. Sua história está registrada na Bíblia nos livros de 1º e 2º Samuel. Fica conosco e vamos conhecer todos os detalhes da história de Abner. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal. No tempo em que Saul era rei, Abner teve um papel importante em Israel. Ele guiou o exército de Israel em várias batalhas militares, ajudando o reino a crescer em direção ao sul e oeste. Foi em uma destas batalhas que Abner apresentou Davi ao rei Saul, depois dele ter derrotado o gigante Golias. Depois de algum tempo, Saul acabou se revoltando contra Davi e passou a persegui-lo, e Abner liderou as tropas que perseguiram Davi. Um dos episódios da perseguição de Saul a Davi que ficou muito conhecido na Bíblia foi quando Davi teve a oportunidade de matar Saul. Neste episódio, Davi e Abisai entraram no acampamento de Saul à noite e o encontraram dormindo. Abner e os soldados dormiam em volta de Saul para protegê-lo. Abisai sugeriu que deveria matar Saul, pois Deus os tinha dado a oportunidade. No entanto, Davi disse para não fazer isso, pois Saul era o ungido do Senhor, e ele não queria ser responsável por matar alguém ungido por Deus. Davi então pegou a lança e um jarro de água que estava perto de Saul e saiu do acampamento com Abisai. Naquela noite nenhum dos soldados acordaram. A Bíblia diz que Deus tinha colocado todos em um sono profundo. Davi então subiu a colina e passou para o outro lado até estar a uma distância segura e chamou os soldados e Abner para acordarem. Abner perguntou por que Davi estava acordando o rei. Davi elogiou Abner dizendo que ele era um grande homem e o confrontou perguntando por que ele não tinha protegido o rei e como ele tinha permitido alguém chegar tão perto de Saul sem ser notado. Depois de algum tempo, quando Saul foi morto após uma derrota para os filisteus, Abner rapidamente tratou de colocar Isbosete, filho de Saul, sob o trono de Israel em lugar de seu pai. Com exceção da tribo de Judá, todas as outras tribos de Israel inicialmente reconheceram Isbosete como rei. Neste tempo, Davi reinava apenas sobre a tribo de Judá, pois Isbosete reinava sobre as demais tribos de Israel. Houve então uma batalha intensa entre o exército de Isbosete contra o exército de Davi. A Bíblia diz que os dois exércitos se encontraram frente a frente em lados opostos da represa de Gibeon. Nessa ocasião, Abner, que comandava o exército de Isbosete, sugeriu a Joabe um confronto entre os dois exércitos. Durante esse confronto, o exército de Isbosete, liderado por Abner, foi derrotado pelos soldados de Davi, com Joabe e seus irmãos no comando da batalha. No entanto, Asael, irmão de Joabe, acabou perseguindo Abner, que tentou alertá-lo a parar com a perseguição, pois não desejava matá-lo e enfrentar a ira de Joabe, seu irmão. Entretanto, Asael persistiu na perseguição, e Abner acabou se defendendo e infelizmente atingindo fatalmente Asael. Depois disso, Joabe e Abisai continuaram a perseguir Abner, mas Abner sugeriu que encerrassem a batalha e parassem de se matar, e Joabe concordou e encerrou a batalha. E nesse dia o exército comandado por Joabe saiu vitorioso, tendo apenas 20 homens mortos, enquanto que no exército de Abner, 360 homens perderam a vida. Abner ficou muito poderoso em Israel depois da morte de Saul. Ele exercia uma influência muito grande entre as tribos israelitas. Mas num certo momento, Isbosete acabou acusando Abner de ter se relacionado com Rispa, que era uma concubina de Saul. Abner ficou muito zangado com as palavras de Isbosete. Ele não gostou de ter sido tratado de maneira desrespeitosa. Abner havia feito muitas coisas boas para a família de Saul e não entregou Isbosete para Davi. Ele se sentiu injustamente acusado por causa de uma mulher. Depois desta acusação, Abner decidiu deixar Isbosete e apoiar Davi. Ele estava decidido tomar o reino da família de Saul e entregá-lo a Davi. Isbosete, por sua vez, ficou com medo das palavras de Abner e não disse mais nada. Ele temeu o que Abner poderia fazer. Abner então enviou mensageiros a Davi, propondo um acordo. Ele queria ajudar Davi a conquistar o apoio de todas as tribos de Israel,
e Davi concordou com a proposta. Abner reuniu as autoridades de Israel e anunciou que era hora de tornar Davi rei, pois Deus o havia escolhido para livrar Israel dos inimigos. Abner também falou com os homens de Benjamim, e depois foi a Hebrom para informar a Davi que todo o povo de Israel concordaram em apoiá-lo como rei. Quando Abner chegou a Hebrom com 20 homens, Davi os recebeu com um grande banquete. E Abner disse a Davi para deixá-lo convocar uma reunião para que todo o Israel fizesse uma aliança com Davi, e ele pudesse governar conforme seu desejo. Davi concordou com a proposta de Abner, e eles se despediram, e Abner partiu em paz. Quando Joabe soube que Abner havia visitado o rei e ido embora em paz, ele ficou irritado e confrontou Davi. Joabe perguntou por que Davi havia permitido que Abner escapasse, acusando-o de ser um espião. Sem contar a Davi, Joabe enviou mensageiros para encontrar Abner, e eles o alcançaram perto de um poço chamado Sirá e o trouxeram de volta. E quando Abner chegou a Hebrom, Joabe o chamou para falar em particular, mas na verdade, Joabe tinha planos maliciosos. Ele apunhalou Abner no estômago e o matou em vingança pela morte de Asael, seu irmão. Alguns estudiosos acreditam que, além do sentimento de vingança, era possível que Joabe também estivesse tomado de inveja contra Abner, ao considerar que talvez ele pudesse tomar o seu lugar como comandante do exército de Israel. Davi, ao saber da morte de Abner, ficou extremamente irritado com Joabe e declarou que Deus iria punir o assassino. Davi disse a Joabe e a todos que estavam com ele para rasgarem suas roupas e vestirem pano de saco e lamentarem a morte de Abner. E o próprio rei seguiu o cortejo fúnebre. Sepultaram Abner em Hebrom, e Davi chorou em alta voz junto ao túmulo, e todo o povo lamentou com ele. E o rei Davi entoou uma canção fúnebre, que dizia que Abner havia morrido vítima de uma trama perversa, e todo o povo lamentou mais uma vez a morte de Abner. No geral, Abner teve uma carreira positiva em Israel. Seu bom caráter foi revelado na forma como ele relutou em fazer mal a Asael. Embora tenha sido assassinado, o apoio de Abner foi essencial para estabelecer Davi como rei. Espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a história de Abner. Muito obrigada por ter assistido ao vídeo. Que as bênçãos do Senhor te alcance aonde você estiver. Deixe aqui nos comentários sua opinião sobre a história de Abner. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima!